E nesse segundo episódio do mais novo quadro Tem na DC e Tem na Marvel, nós vamos trazer o Capitão América e o Guardião. É isso aí, pessoal, então fica comigo para mais uma história. E o Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby. O personagem apareceu em Capitão América Comics 1, de março de 1941 pela Timer Comics, antecessora da Marvel Comics. Capitão América foi concebido como um super-herói patriótico que lutou contra as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial e foi o personagem mais popular da Timer Comics durante o período da guerra. Inicialmente seria chamado de Super America, mas logo Simon preferiu chamá-lo de Capitão América. A popularidade dos super-heróis diminuiu após a Segunda Guerra e os quadrinhos do Capitão América foram interrompidos em 1950, com uma volta de curta duração em 1953 pela editora, agora com o nome de Atlas Comics, que tentou reviver o título, mas desta vez o Capitão América enfrentava os comunistas no contexto da Guerra Fria. O título da série também trazia o slogan Capitão América Come Smash. Esta nova versão foi um fracasso comercial. Em 1964, o personagem foi reintroduzido para participar do universo Marvel. O Capitão América mais famoso e mais popular e também o personagem original é o alter ego de Steve Rogers, um jovem franzino que atinge o pico da perfeição humana após aplicar um soro experimental com o intuito de ajudar os Estados Unidos contra as potências do eixo. Vivendo aventuras com seu fiel parceiro Buck, perto do fim da guerra, ficou preso no gelo e sobreviveu em animação suspensa até que foi revivido nos dias atuais. O personagem foi antecedido por outro herói patriótico, The Shield, o escudo da MLJ, atual Arc Comics, devido à semelhança do escudo usado pelo Capitão América e o emblema do The Shield. A fim de evitar um processo por plágio, os autores tiveram que alterar a forma de triangular para circular na segunda edição. Stanley Lieber, agora conhecido como Stan Lee, contribuiu para o personagem na terceira edição no conto ilustrado Filler, Captain America Figures The Traitor's Revenger, que introduziu o uso do escudo como uma arma de arremesso. Nascido em 4 de julho de 1922, filho de um casal pobre de imigrantes irlandeses, Sarah e Joseph Rogers, falecidos em sua adolescência, Steve Rogers era um rapaz com problemas de saúde que desejava de qualquer forma participar dos esforços estadunidenses para vencer a Segunda Guerra Mundial. Ao ter seu alistamento recusado por sua saúde debilitada, ele deixa claro estar disposto a fazer qualquer coisa para ajudar na guerra. Esse qualquer coisa é tão literal que ele se torna parte de um experimento para a criação de soldados superficiais a alguém. O projeto Super Soldado, que consistia em um soro especial. Mas o que pouca gente sabe é que, devido a questões cronológicas, posteriormente foi decidido que muitas das aventuras do Capitão América não foram vividas por Steve Rogers, mas sim por outros personagens. E mesmo o Buck não era o original em muitas das histórias. E devido ao fato do Capitão América ser um dos personagens mais conhecidos da Marvel, inclusive na atualidade, a título de curiosidade, nós traremos alguns nomes de personagens que vestiram o uniforme e o escudo do Capitão América no decorrer de sua carreira. E o primeiro nome a utilizar o uniforme do Capitão América foi William Naslund. Esse é o primeiro substituto de Rogers como Capitão América. Originalmente, Naslund era um herói conhecido como Espírito de 76, mas assumiu o manto estrelado após o desaparecimento do original em 1945. O pedido veio do próprio presidente dos Estados Unidos na época, Harry S. Truman, que encontrou até mesmo reserva para o ajudante Buck. O personagem morreu cerca de um ano depois, atacado durante uma missão por um androide conhecido como Adam II. O robô estava em uma missão para assassinar o então senador John F. Kennedy, mas o plano foi frustrado pelo herói. Um outro personagem a utilizar o uniforme do capitão foi Jeffrey Macy. O jornalista transformado em militar Jeffrey Macy recebeu o traje do Capitão América de Naslund ao encontrá-lo próximo da morte. Ele atuou entre 1946 e 1950 no combate ao crime, mas se aposentou quando percebeu que, segundo ele, o herói não era mais necessário. Ele não tinha superpoderes e ainda atuou no grupo dos Invasores. Mace também ficou conhecido pela identidade de patriota e por aparecer na série Agents of S.H.I.E.L.D.
SHIELD. Um outro e mais conhecido a utilizar o uniforme foi John Walker. Inicialmente atuante sob os nomes de Super Patriota, Walker é um dos personagens já adaptados pela Marvel em Falcão e o Soldado Invernal. Ele foi o substituto direto de Rogers quando o Capitão América original abandonou o traje na década de 1980. Steve Rogers foi impedido de utilizar o escudo e o uniforme tradicional pelo governo. Rogers continuou suas aventuras assumindo o nome de O Capitão e uma roupa com predominância da cor preta. Walker assumiu o manto do Capitão América, mas seu extremismo e violência eram uma afronta ao código de honra do herói. Recebeu aulas do treinador para copiar todos os golpes do Capitão América original e ficou conhecido por ser bastante violento. Após matar 2 agentes inimigos que o ajudaram a expor a sua identidade, Walker renunciou ao uniforme e virou o agente americano tempos depois. E temos também Isaiah Bradley. Bradley é contemporâneo de Steve Rogers, tendo lutado na Segunda Guerra Mundial. Só que o soldado fez parte de um pelotão diferente, composto apenas por negros dos Estados Unidos, que sofreram experimentos obrigatórios na tentativa de replicar o soro do super soldado. Antes de embarcar para a Alemanha, ele vestiu o uniforme e o escudo do herói para usar na batalha, fato que o levou até a prisão nas HQs. O neto de Isaiah, Elijah Bradley, é o personagem patriota do grupo dos Jovens Vingadores. Já um outro a utilizar o uniforme foi William Burnside. Nem todas as versões do personagem foram tão heróicas. Burnside era um fanático pelo Capitão original e na década de 1950 dos quadrinhos chegou até a alterar o rosto e o nome para ficar parecido com Steve Rogers. Ele tomou uma versão alternativa do soro para ganhar poderes que vieram com efeitos colaterais e virou uma espécie de impostor do Capitão América enquanto o original estava congelado. Na década de 1970, desiludido com o governo, Steve Rogers abandona o manto do Capitão e torna-se o Nômade. O seu amigo Falcão treinou então um jovem de nome Roscoe para assumir a identidade do Capitão, mas antes que a parceria entrasse de fato em ação, o rapaz foi assassinado vestido de Capitão América pelas mãos do Caveira Vermelha. Lembrando que tivemos mais 2 personagens que usaram a identidade de Nômade. Um deles teve vida curta e não vale a pena mencionar. O terceiro e mais conhecido Nômade é Jack Monroe, que anteriormente era conhecido como o terceiro Buck. Ele foi criado pelo escritor Steve Englehart e pelo artista Sal Buscema em Capitão América 153, setembro de 1972, para explicar as aparições de Buck na série Capitão América de 1953 a 1955. Em universos alternativos da Marvel, tivemos também 2 personagens mulheres a vestirem o uniforme de Capitão América. Uma delas foi Danielle Cage, filha dos personagens Luke Cage e Jessica Jones. Danielle é dona do uniforme no universo da Terra 15.061, quando é convocada para combater o vilão Ultron. Já Sharon Rogers seria da Terra 415, onde Steve Rogers, seu pai, não teria sido congelado. E é claro que eu não vou mencionar aqui as 2 versões mais recentes do Capitão América, vividas por Bucky e pelo Falcão, pois todo mundo já sabe, né? E quanto a armas e superpoderes? A única arma do Capitão América é o escudo, usado para defesa e também ataque, quando então funciona como um bumerangue. Dr. Myron McClane, baseado na lenda de Hércules, que possui uma massa de adamantina que, segundo a lenda, é indestrutível, ele tentou criar uma liga indestrutível para os americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Em algum momento ele adormeceu na bancada de seu laboratório e os metais que ele estava trabalhando de algum modo se uniram. Uma combinação de vibrânio e adamantium criou um material mais forte do que qualquer um já conhecido, o proto-adamantium. Houve tentativas de repetir a fórmula para criar o material, mas não houve sucesso e usaram a única liga que possuíam para criar o escudo do Capitão América. Seu uniforme é feito de Kevlar, que é um material resistente ao fogo e a perfurações, e sob seu uniforme ainda existe uma cota de malha de titânio leve para proteção adicional. O Capitão América usou uma motocicleta especial personalizada, modificada pelo laboratório de armas da SHIELD, bem como uma van de batalha customizada construída pela Wakanda Design Group com a capacidade de mudar sua cor para fins de disfarce, vermelho, branco e azul, e equipada para armazenar e ocultar a motocicleta personalizada na parte traseira, com uma moldura que permite que Rogers saia com a moto de dentro da van.
Pois é, pessoal, o Capitão tem uma história bem longa e uma cronologia bem confusa também. Por isso, vamos parar por aqui e falar do outro personagem, né? Guardian, ou Guardião, é um super-herói da DC Comics introduzido em abril de 1942 pelo escritor-artista Joe Simon e pelo artista Jack Kirby. Guardian se assemelha ao personagem anterior de Kirby e Simon, Capitão América, publicado pela primeira vez 13 meses antes pela Marvel Comics, já que ele não tinha superpoderes e carregava um escudo indestrutível. Quando Kirby retornou à DC em 1970, ele finalmente restabeleceu o personagem como coadjuvante na franquia Superman, como um clone de Jim Harper, que era chefe de segurança do projeto Cadmus. Ele apareceu pela primeira vez em Star Spangled Comics 7, abril de 1942, e foi criado por Jack Kirby e Joe Simon. Jim Harper é um policial da favela do suicídio de Metrópolis que se torna um vigilante para capturar criminosos que a lei não poderia processar, descrevendo-se como protegendo a sociedade de criminosos. Ele foi treinado para condições de luta pelo ex-boxeador Joe Morgan, o mesmo homem que treinou dois outros homens misteriosos, o Pantera e o Primeiro Átomo. Ele não tem superpoderes, mas carrega um escudo à prova de balas. Ele é auxiliado por um grupo de meninos conhecido como Newsboy Legion, de quem ele é literalmente um guardião, tendo se oferecido para acolhê-los em vez de permitir que fossem mandados para a prisão. Ele faz isso alegando que eles são basicamente bons garotos que só precisavam de uma chance. A Legião cresce para se tornar o chefe do projeto Cadmo, posteriormente salvando a vida de Harper ao transferir sua mente do seu corpo velho e moribundo para um clone mais jovem de si mesmo. Mais tarde é revelado que Jim Harper é tio-avô de Roy Harper, que se torna companheiro do Arqueiro Verde sob o nome de Speed ou Ricardito, como é conhecido aqui no Brasil. Outros parentes incluem sua sobrinha Roberta, Famous Bob Harper, que foi brevemente membro da segunda Newsboy Legion, e Jim Harper, sua sobrinha neta, que trabalha para o departamento de polícia de Gotham City. Ela trabalha como contato pessoal de Robin no DPGC, semelhante ao papel que o comissário James Gordon desempenha para o Batman. Depois de ajudar Robin e Jason Bard a expor dois policiais sujos do DPGC, Jamie Harper é promovida a detetive especialista e transferida para a Polícia Científica de Metrópolis. Em Superman Spawn Jimmy Olsen, 135 de janeiro de 1971, Jack Kirby reintroduz os meninos da agora crescida Newsboy Legion como personagens coadjuvantes conectados ao projeto DNA, mais tarde Projeto Cadmus, um laboratório de pesquisa genética. Um dos experimentos do projeto é um clone do falecido Jim Harper, que assume o papel de seu antecessor e se torna o chefe de segurança do projeto como Guardião Dourado. Pós-crise, esse personagem é simplesmente conhecido como Guardião. Harper continua sendo o chefe de segurança do Cadmus, mesmo após a saída do ex-New Boys. Eventualmente, ele também é morto, embora outro clone seja criado e envelheça rapidamente até a idade adulta, mantendo todas as memórias de seu antecessor. Este Guardião desaparece junto com o resto do Cadmus após uma alteração com Amanda Waller e o presidente Luthor, e seu paradeiro é desconhecido. Após a crise infinita, a história de fundo do clone do Guardião foi recontada. Como Dublex explica a Jimmy Olsen, Jim Harper não foi morto no cumprimento do dever, mas baleado pelo primeiro chefe de segurança do Cadmus, Jonathan Drill, ao descobrir que o clone já estava sendo criado. Também é revelado que o clone original do Guardião deixou o Cadmus logo no início e agora morava na cidade de Wopar, onde ajudou o xerife Greg Saunders. As aparições subsequentes do Guardião foram novos clones, cada um dos quais morreu dentro de um ano. O clone original do Guardião decidiu se mudar para Metrópolis com Gwen, sua filha adotiva. Na verdade, um clone adolescente dele mesmo que ele resgatou durante o enredo de New Krypton. Os líderes da polícia científica, Dewberry e Daniels, junto com vários guardas prisionais, são mortos durante os eventos de New Krypton, quando uma equipe de kryptonianos liderada pelo comandante Gore ataca a ilha de Stryker e exige a custódia do parasita. O controle da polícia científica Rachel incumbe o Guardião de atuar como um elo de ligação entre o Departamento de Polícia de Metrópolis e uma coalizão de super-heróis para fazer justiça aos policiais científicos e guardas prisionais caídos. Depois que os Kandorianos deixam a Terra, Guardião é nomeado comandante de campo da polícia científica, como substituto de Dewberry e Daniels, em parte devido às suas memórias clonadas de Jim Harper como policial e Guardião como
super-herói. Superman pede a ele para ajudar Mon-El, oferecendo-lhe um emprego na polícia científica e orientando-o sobre como ser um herói. As edições de Detective Comics, publicadas durante o evento One Year Later, revelam que Harper tem uma sobrinha neta, Jamie, ex-detetive do departamento de Gotham City e associada de Robin 3. O Guardião mais tarde viaja para a torre de vigilância para avisar a Liga da Justiça após encontrar um dispositivo de teletransporte em Metrópolis. Enquanto estava na torre de vigilância, os heróis são atacados por Prometeu, que cega o Guardião. Após o ataque, o Guardião e Mon-El são recrutados por Kimiyoshi para se juntarem à Liga da Justiça. Em sua primeira e única missão com a equipe, o Guardião ajuda a combater a gangue de vilões do Doutor Impossível. Depois de apenas 3 edições, o Guardião foi retirado das histórias devido ao desejo do escritor James Robson de trabalhar com um elenco menor. Após os acontecimentos de Guerra dos Super-Homens, Harper abandonou seu papel de Guardião e leva Jamie, agora grávida do filho de Mon-El, para um destino desconhecido. Um outro personagem a adotar a identidade de Guardião foi Mal Duncan. Em Teen Titans 44, de novembro de 1976, o titã Mal Duncan, anteriormente sem fantasia, assume o nome de Guardião, vestindo a roupa do original e um exoesqueleto com habilidades de aumento de força. Os dois Guardiões finalmente se encontram em Superman Family 5, quando Mal Duncan ajuda a resgatar o clone Harper de Adam, um clone maligno criado usando o material genético de Harper e Dublex, que assumiram o controle do projeto DNA. A crise nas Infinitas Terras remove a carreira de Duncan como Guardião, embora ele apareça brevemente em seu traje de Guardião durante a própria crise. Jake Jordan é outro personagem a usar a identidade de Guardião. Em 2005, a mega série Seven Soldiers de Grant Morrison introduziu um novo personagem baseado no Guardião original, Jake Jordan, o Guardião de Manhattan, mas não falaremos sobre ele aqui. E os poderes e habilidades que o Guardião possui são habilidades táticas de combate excepcionais. Ele foi treinado em muitas formas de luta e se destacou na ginástica, raciocínio rápido e dedução. Suas únicas armas são seu capacete e escudo dourados. O Guardião costumava usar uma motocicleta customizada, equipada com um piloto automático e um conjunto de câmeras de vídeo filmando de vários ângulos e gravando em videodisco. O clone Harper possui força e reflexos aprimorados e um fator de cura acelerado. O nível exato de força do clone Harper é desconhecido, mas demonstrou a capacidade de ferir o Superboy e kryptonianos de Kandor. Como agente de Cadmus, Jim Harper também tem acesso ao maravilhoso Wiswagon. Os Rairis, uma tribo super avançada de tecnobruxos, originalmente criações genéticas de Donovan, que deixou Cadmus, construíram o Wiswagon para lidar com todas as situações. Ele pode se adaptar a todos os terrenos, voar e até mesmo mergulhar. O Wagon pode ser controlado remotamente ou pré-programado e está equipado com um conjunto de armas poderosas e vários dispositivos. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse resumão sobre esses dois personagens magníficos criados pelo rei Jack Kirby. Lembrando que se esse novo quadro tiver bastante visualização e curtida, virão muito mais personagens similares das duas editoras para você. Valeu e até a próxima!